autoridades, eu gostaria de enaltecer a atitude dos líderes de bancada, independente da situação da oposição, que acharam por bem de pedir somente para que a vereadora Maria Lúcia Monson possa estar externando a sua fala em nome de todos os vereadores aí desta Casa de Leis. Foi algo que os nobres vereadores, na sua maioria, na sua totalidade, em conversa antecipada antes de iniciar a sessão especial, assim acordar. Para tanto, nós convidamos para que possa fazer o uso da palavra a vereadora e professora Maria Lúcia Monson. Boa noite, o prefeito, vice-prefeito, chefe de núcleo, diretora Lisiane, professora Elenir, ao companheiro Dilceu, aos nobres companheiros vereadores, a nobre companheira Neuza e a todos que estão aqui nessa data que considero de emoção e como símbolo de luta também. A mãe da professora Elenir, eu falo professora Elenir porque foi minha professora, e eu já vou ter que dizer assim que foi quem me ensinou a lutar pelos nossos direitos, pelos ideais que a gente tem. Ao Paulo, ao Mauro, a Teomilda, então, enfim, toda a família ali que aqui se encontra. Eu achei assim que é uma responsabilidade muito grande falar em nome dos nobres companheiros, mas eles possibilitaram isso e eu não posso não fazer isso, mas eu vou pedir licença, nobres companheiros. E acho que vocês vão concordar que eu vou ter que falar da companheira Elenir Link como alguém que sempre defendeu a questão da livre, vamos dizer assim, da livre capacidade que o ser tem de debater e de combater, E se vocês me permitiram falar, é porque vocês também fazem essa defesa e saberia que eu ia fazer neste viés a minha defesa. Voltando à primeira fala do professor, quando ele diz das estruturas sociais e o que ela nos representa hoje, eu venho dizer assim que a escolha do nome Elenir, ele é também como uma forma de nós mulheres, o pessoal vem de novo com a história de mulheres, mas nesse viés, de nós mulheres, do espaço que nós conquistamos até hoje. Estávamos fazendo uma análise esse mês de março, que é o mês dos 50 anos da ditadura, e também, anterior a março, nós estávamos vendo o quanto pouco tempo que a mulher pode participar das ações dentro da sociedade. Eu venho fazendo a análise da seguinte forma: nós mulheres faz somente 82 anos que nós podemos votar. Mas 82 anos é bastante tempo. Mas quantos anos o mundo está aí, andando, rodando, e as mulheres sendo vistas como algo insignificante quando as mulheres são a mãe da humanidade, Ou no nosso país, por exemplo, 50% são mães, do restante de 50%, e são mulheres. Então, a professora Elenir, ela é um exemplo de pessoa que nos fez pensar e nos fez querer ser alguém que luta pela sociedade, alguém que lute pelos direitos das pessoas, Existem algumas fotos ali que demonstram isso, Em tempos que lutar pelos direitos da educação, lutar pelos direitos da escola era visto como algo, eu vou citar aqui, depois eu vou explicar por que eu citei, era visto como algo de sem terra, de invasor de terra, disso, daquilo, Eu me lembro muito bem que a professora era taxada dentro do ambiente de luta nesse sentido, Quando hoje nós estamos entravados ainda nessa luta, a companheira ali vai de concordar e vai me deixar falar, que nós estamos passando por um problema sério, de luta, ainda pela educação, em tempos, vamos dizer, avançados. Então, lá atrás a professora já fazia essa luta, A professora e muitos outros companheiros que aqui estão, professores, E os alunos, a maioria que foram alunos dela, há de convir, que ela fazia essa luta. Então, a escolha do nome, ela se dá em função disso, em função dessa luta da professora, em prol da educação, não só da educação como aquilo que se faz, o repassar conhecimento pelo repassar conhecimento, mas sim aquilo que o professor já citou, de uma educação que faça realmente a transformação do ser humano. E outra coisa, a professora era minha professora, e tudo o que os demais já citaram aqui, é isso mesmo que a professora é.
Ela não era professora simplesmente pelo simples fato de poder repassar conteúdos, mas ela era professora pelo o significado da transformação que ela via no ser humano. Outra coisa, né, que nós devemos pensar em se tratando de nome de escola, até hoje, a história, como ela é tratada como a história dos heróis, ou a história tradicional, né, a história tende a puxar pelo que tem o domínio e que tem o poder em mãos. Né? E eu aprendi com a professora Elenir que a história, mesmo ela não sendo minha professora de história, ela era minha professora de ciências, né? Eu aprendi que a história, ela é de todos, né? E ela é feita por todos. Ela é de todos e ela é feita por todos. E eu vejo que o nome da Elenir, na escola, ele vai representar isso. Ela está representando a classe trabalhadora. Não só do quadro próprio, né, do magistério, mas de todos os trabalhadores. Que até então não era, dentro do nosso país, né, voltando à questão dos 50 anos de golpe, ela não era dada aos trabalhadores, né? Mas o nome de grandes rodovias, de grandes escolas, né, de universidades, sempre ficava destinado àqueles que oprimiam o povo. Então o nome da professora vem também, né? Eu vou parar um pouquinho, porque a gente é forte e não chora, né? Ele vem também nesse viés do quê? De dizer que nós, trabalhadores, todos somos pertencedores dessa história e que nós fazemos essa história. Né? É triste a condição de nós estarmos aqui homenageando a professora, porém, nós temos que entender que é uma conquista nossa. Não só enquanto educadores, mas a conquista da comunidade, né? De Cantagalo, né? De lembrarmos assim que a professora sempre esteve lutando por cada aluno que aqui está. Falei para vocês que não está certo. Mas não precisa chorar. Daí, o que eu quero dizer? Que o nome Elenir, professor Elenir Link, ele é um símbolo do que nós podemos dizer da classe trabalhadora, que é o que a gente tem que defender. A classe trabalhadora é a que move a sociedade, né? Não são os militares, né? Os militares, quando eu digo, eu não estou dizendo dos trabalhadores militares, mas eu estou dizendo daqueles que têm o poder em mãos, que fazem as atrocidades. Que vem nos meios de comunicação, em meio século de golpe, né? Vem nos meios de comunicação e diz que o golpe foi vontade popular. Onde que o golpe foi vontade popular? Nunca foi vontade popular, né? Então a professora Elenir é símbolo disso para nós também, da luta dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras que desapareceram nos porões da ditadura. Ela simboliza para nós também todas aquelas mulheres que foram vítimas da ditadura, né, que morreram nos porões da ditadura, e que simboliza, né, a força da mulher. Eu penso que a professora Elenir Link hoje está junto de todas as mulheres que morreram por uma causa nesse país. Então a nossa homenagem a ela vem nesse sentido também. Que não são poucas, né, nós sabemos que não são poucas, e ela está fazendo parte desse grupo de mulheres que representam a nossa força, não só no país de modo geral, mas no nosso município também, né? Na nossa escola, dentro das nossas casas, né? Porque nós mulheres não somos só o que apresentamos na sociedade, aquilo que representamos em nossas casas também, que é a fortaleza, né? Que é aquilo que ajuda a sociedade, né, a caminhar, e a sociedade a produzir, a sociedade a ter todo esse contexto que nós temos, um contexto social muitas vezes injusto, né, mas que com a força de mulheres, com a força de pessoas que lutaram, que muitas vezes perderam a sua vida, continuam aí dando curso, né, ao contexto histórico que nós vivemos. Então a homenagem nossa é em função disso. Peço desculpa, né, eu jurei não chorar, mas é que não tem como não chorar. E os colegas que conheceram a Elenir sabem que não tem como não chorar. Obrigada.